Meus irmãos, saúdo a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aí em mais um devocional diário e eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto no Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo de número 12, versículo de número 13, que diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e é uma palavra que o Senhor Jesus aqui, ele está fazendo um discurso, primeiramente alertando aí contra a hipocrisia, né, o fermento dos fariseus, que seria aí no caso a hipocrisia. Ele dá um alerta aos seus discípulos para não temer aqueles que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode matar, né? Tanto o corpo e fazer perecer a alma no inferno. E aí, em determinado momento, Jesus ele é interrompido por um homem, e esse homem ele chega até Jesus e ele solicita a ajuda de Jesus para que Jesus pudesse ir com ele em determinada situação e fazer com que o irmão dele repartisse uma herança da qual ele teria que receber. Todos nós sabemos que Jesus ele é o justo juiz, mas Jesus nessa situação aqui, ele até diz para o homem, né? Ele diz assim, no verso de número 14, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer, homem, existem aí pessoas na terra com competência civil para que possa julgar essa causa. E diante dessa situação, Jesus aproveita o gancho para condenar algo que muitas das vezes quer permear o nosso coração. E esse algo ele se chama avareza. Jesus ele vai alertar os seus discípulos a terem um cuidado sobre toda e qualquer avareza, né? E aí ele diz, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E quando nós paramos para olhar o cenário hoje do nosso mundo, a grande verdade é que na sociedade, no mundo aí afora, nós somos medidos por aquilo que nós temos. Pelo tamanho da nossa casa, pelo tamanho do nosso apartamento, pela marca e modelo do nosso carro, pela quantidade de valores que nós temos, né, em um banco, em uma aplicação. Só que Jesus ele deixa claro que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não mede a nossa vida e a nossa espiritualidade pelo número de posses que nós temos, mas pelo contrário, pela forma que nós entesouramos, né, pela forma que nós temos aí guardado um tesouro para aquele grande dia. E Jesus ele vai recitar uma parábola de um homem rico, um homem que produziu muito, com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, ou seja, ele pensava consigo mesmo, dizendo, olha, o meu celeiro já não consegue comportar tudo o que eu tenho, então eu vou destruir todos os meus celeiros, eu vou erguer celeiros novos, e eu vou colocar tudo o que eu produzi nesses celeiros, e agora eu vou ter descanso e fartura para minha alma. E a Bíblia diz que nesse momento que esse homem decide fazer isso, né? Que ele decide no seu coração ter descanso, comer, beber e viver uma vida regalada, a Bíblia diz que o Senhor se apresenta a ele, Deus se apresenta a ele e diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será? Deus está fazendo uma indagação, uma pergunta àquele homem, dizendo, olha, você foi alguém que na sua vida toda, você se preocupou apenas em juntar tesouros nessa terra, mas você não se preocupou em cultivar uma espiritualidade para com Deus, né? Você não se preocupou em ter uma intimidade para com Deus. E quantos que estão assim, irmãos? Quantos que estão assim até mesmo dentro da igreja,
né? As pessoas elas não se preocupam em investir numa obra missionária, as pessoas elas não se preocupam em cooperar, né, com a igreja local, as pessoas não se preocupam com a necessidade do próximo, muitas das vezes não se preocupam em ter uma vida de oração, em ter uma vida de consagração, em ter uma vida de santificação na presença de Deus, e as pessoas estão se preocupando apenas em tesourar, né, em arrecadar, em ter posses, né, em subir de cargo dentro de uma empresa, né, em construir um patrimônio nessa terra, e não estão se preocupando com o dia de amanhã. E a pergunta e a reflexão que eu deixo aqui para você é: e se nessa noite Deus decidir pedir a sua alma? E se nessa noite Deus decidir ter um encontro com você? O que você tem preparado para aquele grande dia? Sabemos, obviamente, que a salvação, ela não é por obras, ela não é por mérito. A salvação, ela vem pela graça de Deus, está escrito lá em Efésios. Mas todo aquele que é salvo, todo aquele que verdadeiramente teve um encontro com Deus, a maior preocupação e a maior necessidade dele é em manter uma comunhão constante com o seu Senhor. Então, meu querido, eu quero te encorajar nesse dia de hoje. Ao invés de você colocar o seu coração nas coisas dessa terra, coloque o seu coração no céu. Coloque o seu coração no que vai ser eterno. A Bíblia diz lá em Mateus, Jesus proferindo o Sermão do Monte, ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, né? Jesus, ele diz assim, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É uma mensagem que hoje talvez venha de confronto ao coração de muitos que estão até dentro da igreja, porque hoje muitos estão vindo para o evangelho, querendo uma facilidade de vida, querendo enriquecer, querendo que Deus abra portas, querendo que Deus os coloque nas melhores faculdades, conceda os melhores carros. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é um novo nascimento em Cristo Jesus. O evangelho é uma reconciliação para com Deus. O evangelho é uma boa notícia da parte de Deus, que garante para nós uma vida eterna. Então, nesse dia de hoje, eu quero te fazer refletir nesse devocional. Quem tem sido o seu Senhor? Qual tem sido a sua maior preocupação? E que a nossa preocupação, meus irmãos, venha a ser aí o que é eterno, né? Jesus, ele diz assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então que nessa manhã de hoje nós possamos meditar aí nessa palavra e entender que se faz necessário nós juntarmos tesouros no céu, né? Não é momento de nós deixarmos a avareza tomar conta do nosso coração. Precisamos cada vez mais investir, né, no que é eterno. Investir em almas, investir em evangelização, em missão, investir em nossa vida para com Deus, em nossa piedade para com Deus, em vida de oração, vida de jejum, né, vida de renúncia para com Deus. Então, que Deus possa te abençoar neste dia de hoje, né, e possa trazer essa reflexão ao seu coração. Talvez não é uma mensagem que a gente goste tanto de ouvir, mas é uma mensagem que aquele que é discípulo do Senhor, ele entende o que Jesus está querendo dizer para ele. É momento de nós colocarmos a nossa mente no céu, porque Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe e dê um excelente dia, no nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.